No vídeo passado a gente terminou de fazer o MySQL exemplo e a gente fez o exemplo de como se conectar a partir do Java no MySQL e pegar os dados, inserir dados, remover dados e alterar dados. Então deixa eu contrair todos os métodos aqui. A gente fez os métodos de buscar usuários, inserir o usuário, atualizar o usuário, deletar o usuário. Só que aqui na main, a usabilidade desses métodos não é muito boa. Por que não é muito boa? Porque, por exemplo, aqui no deletar usuário, a gente chama esse método e a gente fica refém ao que a gente escreveu ali dentro. E sempre que a gente chamar esse método, a gente vai sempre executar o buscar usuários, vai mostrar todos os usuários, vai pedir para digitar o ID do usuário e vai remover aquele usuário que a gente digitou o ID. A gente pode melhorar a usabilidade desse método para a gente conseguir utilizar ele de uma maneira mais flexível. Então, por exemplo, esse deletar usuário está fazendo muita coisa. Ele está primeiro mostrando todos os usuários. Tá? Então, ele não só deleta os usuários, ele faz a busca dos usuários no banco de dados e mostra todos eles na tela. Depois ele pergunta ainda qual é o ID do usuário que deseja remover. Então, além de já fazer uma busca no banco de dados, já apresentar todos os usuários que tem na tela, ele ainda faz interação com o usuário. Então, não só esse método deletar, todos os outros estão com uma usabilidade bem inflexível. Todos eles estão atrelados, estão fazendo muita coisa. Então a ideia é a gente modificar um pouco esse código de acesso ao MySQL para que ele fique específico, ele faça só uma coisa. Então, se a gente for deletar um usuário, a gente já precisa saber o ID do usuário que a gente vai deletar. Então a gente simplesmente usa esse método de deletar usuário já sabendo o ID para fazer essa ação específica. Então vamos modificar um pouco esse código aqui para ter essa usabilidade um pouco mais flexível, um pouco melhor. Então, beleza. Por exemplo, aqui no buscar usuários. Quando a gente busca todos os usuários, o que a gente está fazendo? A gente já está mostrando as informações na tela. E não necessariamente é isso que a gente quer fazer. A gente, por exemplo, não precisa mostrar na tela as informações. Pode ser que o nosso programa precise buscar todos os usuários, mas não queira mostrar na tela. Então, como que a gente pode alterar esse método buscar usuários? Ao invés da gente imprimir na tela, eu vou apagar todo esse código aqui de imprimir na tela e pronto. Por enquanto, a gente só está pegando os dados lá do banco. Mas aí a gente não está fazendo nada com eles, né? Então, como que a gente pode alterar um pouquinho isso daqui? Eu posso criar um array-list aqui no começo do método, um array-list do tipo usuário. Eu vou chamar de usuários e aí eu vou instanciar um novo array-list vazio. Então, obviamente, eu preciso importar essa classe array-list, vou fazer isso com Ctrl+Shift+I, importei, e preciso importar a classe usuário também. Só que nesse projeto MySQL exemplo, eu ainda não tenho a classe usuário. Então, vamos criar essa classe usuário aqui no MySQL exemplo. Como eu já tenho criado ali em cima na lista de tarefas, né, eu vou só copiar daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar classe, vou refatorar e pronto. Agora sim eu já copiei essa classe usuário e vou fazer a mesma coisa para tarefa, já que o usuário, né, tem a classe tarefa, faz uso da classe tarefa, então eu preciso também ter uma classe tarefa aqui. Então Ctrl+C na tarefa, Ctrl+V aqui, refatorar, beleza. Agora eu já tenho as minhas classes usuário e tarefa. A primeira modificação que a gente vai precisar fazer nessas classes é adicionar um novo atributo, uma nova variável de classe, que é o ID. Porque agora o banco de dados está criando um ID para os nossos usuários e a gente precisa guardar esse ID. Então vamos pegar aqui no exemplo, olha aqui, quando a gente busca o usuário, a gente pega o ID do usuário. E é importante a gente saber o ID do usuário. Por exemplo, lá no método de deletar, a gente estava deletando a partir do ID do usuário. Para atualizar um usuário, vamos ali no método de atualizar. Se a gente vier um pouquinho aqui para a direita, olha ali, a gente também precisa saber o ID do usuário para conseguir atualizar ele. Então é importante a gente guardar essa informação de ID e é por isso que a gente está criando esse ID aqui. Então, já vou aproveitar para usar o Alt Insert para gerar o Getter e Setter do ID. Alt Shift F para alinhar tudo, salvei. E eu vou precisar fazer a mesma coisa para a classe tarefa. Por enquanto a gente ainda não criou a tabela tarefa no banco de dados, mas já vamos preparar essa classe aqui porque a gente sabe que ela vai ter um ID. Então vou colocar um ID aqui também na classe tarefa,
Alt Insert para gerar os getter e setter do ID, Alt Shift F, salvei. Beleza, já atualizei a minha classe tarefa, já atualizei a minha classe usuário, então posso fechá-las. Tá. E aqui agora sim, deixa eu aumentar um pouco essa tela. Agora sim a gente tem um array list de usuário, por enquanto está vazio, aqui nesse método buscar usuários. Então a gente já pode usar esses dados que a gente pegou do banco de dados para instanciar um novo objeto usuário, new usuário, aqui dentro do while, né? E aí eu posso colocar aqui o setID é o ID que a gente trouxe do banco, o .setEmail é o e-mail que a gente trouxe do banco e para senha a mesma coisa. E agora que a gente instanciou um usuário, como é que a gente fez, né? Qual é a ideia? A gente pegou todas as informações da linha desse usuário e configuramos esse objeto com as informações dele. Então a gente pega esse array, que está vazio por enquanto, só que a gente vai adicionar nesse array esse novo usuário que a gente acabou de construir. Vamos para a próxima linha. A gente pega o ID, o e-mail e a senha da próxima linha, instancia um outro usuário, né, um novo usuário, coloca o ID, e-mail e senha para esse novo usuário e depois no final a gente adiciona também no array list. No final desse while aqui, o nosso array list vai ter todos os usuários do banco de dados guardados, né, modelados usando a nossa classe usuário. Então agora a gente não tem simplesmente as informações jogadas, ID, e-mail e senha. Agora a gente está colocando, a gente está encapsulando essas informações em um objeto usuário e estamos adicionando ali naquele array list. E aí o que a gente pode fazer? Nesse buscar usuários, ao invés de retornar void, a gente pode retornar justamente um array list de usuário. A gente quer retornar justamente esse array list que a gente construiu, que tem todos os usuários do banco de dados. Então lá no final do método está faltando return usuários. E agora pronto, a gente conseguiu melhorar um pouquinho esse método, que agora ele só faz isso. Ele só busca os usuários e aí constrói um array list e nos retorna esse array list com todos os usuários lá do banco de dados. E aí, obviamente, a gente pode fazer uso desse método para buscar todos os usuários e depois fazer qualquer coisa com ele. Se a gente quiser procurar um usuário específico naquele array list, a gente consegue. Se a gente quiser mostrar a informação de um usuário só, a gente consegue. Se a gente quiser mostrar as informações de todos os usuários, também a gente consegue. Então essa é a ideia, acabamos de melhorar um pouquinho em se buscar usuários. Vamos fazer a mesma coisa para os outros, por exemplo, aqui no inserir usuário. Olha o tanto de coisa que esse método está fazendo. Ele mostra na tela para digitar o e-mail e a senha, ou seja, ele faz interação com o usuário, né? Ele mostra na tela e pega o dado do usuário, está fazendo interação com o usuário. Depois ele vai lá e insere. Beleza, isso é o objetivo do método, né? Mas depois ele ainda faz uma outra interação com o usuário, que é mostrar se foi com sucesso ou com erro essa operação. Então a gente quer tirar todas essas interações com o usuário, a gente não quer fazer essas interações, tá certo? Quando a gente usar esse método inserir usuário, a gente já tem essas informações, né? A gente já interagiu com o nosso usuário, já pegamos as informações dele e agora a gente simplesmente quer usar esse método para inserir esse novo usuário no sistema, no banco de dados. Então deixa eu apagar toda essa parte aqui de interação, vou apagar essa parte de interação e também vou apagar essa parte aqui de interação por enquanto, né? Vamos só fazer assim, ó. Deixa eu apagar esse daqui, esse system out e esse system out. Tá. Agora o que a gente vai fazer? Aqui, olha, a gente precisa de um e-mail e de uma senha para a gente conseguir inserir um usuário. E como a gente está inserindo o usuário, beleza, eu poderia passar por parâmetros nesse método duas strings que representam o e-mail e a senha. Não tem problema nenhum fazer assim e a gente resolve o nosso problema. Ou seja, a gente já tem o e-mail e a senha, né, porque a gente pode pegar aqui na main, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. A gente pode fazer toda aquela interação aqui na main, new scanner. E aí eu peço o e-mail, digite o e-mail, vou tirar o ln, string e-mail é igual a scanner.nextLine, depois digite a senha, string senha é igual a scanner.nextLine, e aí eu poderia chamar esse método inserir usuário, que tem esse e-mail e essa senha. A gente retirou essa interação do método de inserir usuário. Esse método simplesmente tem uma função muito específica. Ele simplesmente insere o usuário e não faz mais nada. Tá? Mas olha só,
eu gosto de seguir um certo padrão, que é o seguinte: ao invés de eu passar o e-mail e a senha, que são as informações que eu preciso para inserir o usuário, vamos supor que, sei lá, daqui a uma semana eu decida, não, o usuário também vai ter um nome. Então, para eu inserir esse usuário, eu preciso colocar um nome. Aí, depois de uma semana, vai ter que ter o telefone também. Enfim, para padronizar, é mais fácil simplesmente passar o seguinte: eu quero inserir um usuário, U, por exemplo. E aqui em cima, eu instanciaria esse usuário U e colocaria todas as informações que eu preciso dele. O set e-mail, o set senha. E aí eu passaria esse objeto U. E aí era esse usuário que eu iria inserir. Tá? Então, para isso a gente precisa modificar o parâmetro aqui, né? Eu não quero mais receber um string e-mail nem uma string senha. Eu quero receber um objeto da classe usuário. E esse objeto vai ser o U. E aqui dentro do método eu preciso, né, ao invés de dizer e-mail e senha, vai ser agora u.getEmail e u.getSenha. Então, estou inserindo o usuário, passo esse usuário, né, padronizo. Se eu, por acaso, no futuro quiser adicionar nome, quiser adicionar telefone, qualquer coisa, beleza, eu viria aqui e faria set nome, set telefone, sem problema. Mas, pelo menos, esse método aqui, eu não preciso mexer em nada. Ele não vai precisar ser alterado, porque tudo que o usuário tem aqui já é o que ele precisa. É claro que a gente precisaria modificar esse comando, né? Mas já já a gente fala como melhorar isso aqui também. Então, beleza. Por enquanto a gente está com um problema, porque antes a gente sabia se o usuário tinha sido inserido com sucesso ou não, ou se tinha acontecido algum erro. E agora a gente perdeu essa informação. Como que a gente pode recuperar essa informação de uma maneira um pouco mais desatrelada, né? Ou seja, sem precisar interagir com o usuário? Eu não quero interagir com o usuário dizendo se o usuário foi inserido com sucesso ou com erro. Eu quero que o meu código seja flexível. Eu quero que eu, programador, saiba, né? Eu preciso saber se teve sucesso ou se teve algum erro. Então, para isso, eu coloco boolean, uma variável booleana do tipo sucesso, e eu parto do pressuposto que vai dar errado. Então, eu já inicio essa variável booleana com falso. E aqui, ó, caso as linhas afetadas seja maior do que 0, então eu sei que deu certo. E se deu certo, eu altero o valor de sucesso para true. Se não, o valor de sucesso continua falso. Só que se ele continua falso, ele já era falso, né? Eu não preciso colocar que ele é falso de novo, porque esse valor já era falso. Então, eu simplesmente posso tirar esse else. E agora sim, né, estamos chegando mais perto de deixar esse método um pouco mais flexível. Né? O que significa flexível? Né? Significa que eu não vou precisar alterar nada dele, né, se eu quiser modificar alguma coisa no futuro do meu código. Tá, agora, tá faltando uma coisa, né? Tá faltando retornar essa variável. Então, ao invés de retornar void aqui, vai retornar um tipo boolean. E aqui eu coloco return sucesso. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer também. Por exemplo, essa parte aqui, ó, insert into tal. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de tirar essa parte daqui, vou retirar, e lá em cima, aqui fora, né, na minha classe, na classe MySQL exemplo, eu vou criar uma private static string insert SQL. Ou seja, eu estou criando uma string que é para inserir, né? Essa string vai ser uma string de inserção usando o SQL, e aí eu coloco aquele código aqui, ó. Insert SQL, ou seja, o código SQL para inserir é esse código aqui. De tal forma que aqui no método eu simplesmente coloco insert SQL. Eu não preciso também ficar colocando esse código ali dentro. Então, se por acaso no futuro eu quiser adicionar um nome, eu venho aqui, coloco o nome e no values eu adiciono mais um ponto de interrogação. Só que é claro que isso não resolveria o nosso problema totalmente, porque apesar da gente ter melhorado bastante, a gente ainda assim precisaria vir aqui dentro desse método inserir usuário e colocar statement.setString no 3 u.getNome, caso a gente adicionasse um nome no futuro, né? É claro que a gente não vai fazer isso agora por enquanto, mas a gente ainda assim precisaria fazer isso, né?
Tem jeito de melhorar isso aqui também, mas não vamos nos preocupar tanto agora com isso. A gente já conseguiu uma separação bacana aqui do código, então vamos manter assim, porque a outra maneira já fica um pouco mais avançada, né? Precisa de técnicas um pouco mais avançadas, então vamos deixar só assim por enquanto. E é claro, né, que se a gente trouxe esse comando de SQL ali para fora, né, a gente levou ali para fora, melhor dizendo, a gente pode fazer isso também para essa URL, ó. Então eu vou pegar aqui, vou criar aqui também um private static string db URL, por exemplo, né, database URL. Eu vou colocar essa URL aqui, ali. E agora, ao invés de ter que digitar isso aqui o tempo todo, basta eu colocar db URL. Mesma coisa para o root e para a senha, ou seja, eu vou colocar um private static string db user é igual a root e um private static string db password, que no caso é vazio por enquanto, e aí eu posso alterar ali também. db user, db password. E pronto, agora sim o inserir usuário está feito. Vamos voltar para o buscar usuários e atualizar essas novas informações que a gente fez também, né? Então vamos alterar aqui a URL para db URL, o root para db user e a senha para db password. E a gente pode fazer a mesma coisa para esse comando select. Então eu vou tirar esse select daqui e vou jogar ali para cima em um private static string select SQL, que é igual a, select asterisco from lista tarefas usuário. E aqui eu coloco select SQL. Beleza, então buscar usuário está feito, o inserir usuário está feito. Vamos fazer a mesma coisa para o atualizar o usuário. Então, olha lá, a mesma coisa, ó. Tinha muita coisa nesse método, né? A gente estava fazendo muita coisa, a gente estava fazendo interação com o usuário, a gente estava fazendo uma outra busca no banco de dados. Eu não quero isso, eu quero simplesmente fazer o seguinte, eu quero passar o usuário já com as informações todas atualizadas. Tá? Então, quando eu chamar esse método atualizar usuário, eu já tenho que passar o usuário com todas as informações atualizadas. Isso torna o código um pouco mais flexível. E isso torna o código bem mais reutilizável, porque agora ele faz uma coisa muito específica. Então eu posso tirar toda essa parte aqui de interação com o usuário, toda essa parte do início. Posso alterar esse URL aqui também para db URL, o usuário para db user e db password. Já vamos pegar todo esse código SQL e criar uma variável também para o update. Então vou lá em cima, private static string update SQL, que é igual a esse código que a gente copiou dali. E agora sim eu coloco aqui dentro update SQL. Repare que isso daqui é uma string, né? Esse aqui é um jeito diferente de escrever variável, porque está tudo com letra maiúscula, tem esses underlines. Tá? Esse daqui é um padrão para escrever variáveis que não mudam. Repare que essas variáveis nunca vão mudar, elas sempre têm os mesmos valores, né? Elas são variáveis que não variam. Então é um pouco estranho, né? E existe uma estrutura aqui no Java que nos ajuda a reconhecer se uma variável não varia, que é a final. Olha aqui, essa palavrinha, esse modificador final. Então eu vou colocar final em todos. O que o final significa? Que a gente não consegue alterar de jeito nenhum o valor dessa variável, né? Ela passa a ser uma constante. Então isso aqui são constantes. Quando a gente coloca final, significa que isso daqui não é mais uma... É uma variável, né? O conceito da palavra ainda é variável, a estrutura se chama variável, só que é uma variável constante, é uma variável que não varia. É um pouco contraditório, mas essa é a ideia. Final torna isso aqui uma variável constante. Então, beleza. A gente sabe que isso aqui tudo é constante, então pode usar constante. E aqui, ó, a gente não tem mais essas variáveis e-mail, senha e ID. Agora a gente tem o ponto getEmail, que é aquele usuário que já vem com as informações atualizadas, o ponto getSenha,
u.getID. Beleza, e aqui é a mesma coisa, né? A gente está fazendo ainda a interação com o usuário, informando se os dados foram atualizados com sucesso ou não. Então, eu vou apagar toda essa interação. E a lógica é a mesma do inserir. Eu crio uma variável booleana, chamo de sucesso e parto do pressuposto que vai dar errado, então eu inicializo essa variável com falso. E caso as linhas afetadas sejam maior do que zero, eu altero o valor da variável para true. E aí a gente viu, né, que se o else continua o valor falso. A gente está colocando o valor falso, mas o valor já era falso porque a gente inicializou em falso. Então a gente não precisa desse else também. E a única coisa que falta é alterar o retorno de void para boolean. A gente não vai retornar void, né? A gente vai retornar um boolean. E aqui no final do método a gente retorna a variável sucesso. Beleza? Esse atualizar o usuário também já está pronto, então deixa eu contrair. Por fim, né, está faltando deletar o usuário, então vou expandir. E aqui, para seguir a mesma lógica, eu vou passar o usuário. Aqui, olha aqui, mesma coisa, a gente está fazendo muita coisa nesse método, vamos retirar toda essa interação, vamos retirar essa busca por usuários. Já vamos alterar aqui para usar as constantes que a gente criou, dburl, dbuser, dbpassword. Vamos já criar também uma string para esse SQL de delete private static final string delete SQL. E a gente cola esse código aqui de delete e vai lá embaixo e utiliza essa constante delete SQL. E aqui não é mais o id, né? É u.getID, porque agora a gente tem acesso a esse u aqui. Mesma ideia do inserir e do atualizar, a gente não quer mais fazer essa interação com o usuário, a gente quer criar uma variável booleana do sucesso, partir do pressuposto que deu errado, e caso tenha dado certo, a gente altera o valor para true. E o else, como a gente viu, não precisamos mais, e a única coisa que falta é retornar, modificar o tipo de retorno de void para boolean, e aqui no final, finalmente retornar a nossa variável sucesso. Então, dessa maneira, a gente criou, né, uma classe, essa classe MySQL exemplo, é uma classe completa para fazer a inserção, a atualização, né, a remoção e a busca por usuários na nossa tabela usuário. Então, essa classe fica inteira específica para usuários. Tá? E esse conceito, né, uma classe inteira para fazer acesso à tabela usuário, também tem esse conceito na programação, né, que se chama DAO. Uma classe que o único objetivo dela é fazer acesso a uma tabela do banco de dados é chamada de uma classe DAO. DAO é de Data Access Object. Então, é um objeto de acesso a dados, né, a dados que estão no banco de dados. Então, como essa classe, né, é uma classe que faz acesso aos dados da tabela usuário, então ela é uma classe do usuário DAO, que ela é um Data Access Object da tabela usuário. Então, vamos já fazer isso, né? Como é que a gente faz normalmente para organizar esse código? A gente cria um outro pacote, novo pacote, Java, e eu vou chamar esse pacote de DAO. E dentro desse pacote só vão ter classes DAO e nada mais. Então aqui no DAO vou criar uma nova classe Java e chamar de usuário DAO. Deixa eu tirar isso daqui. Esses comentários. E agora aqui nessa usuário DAO vai ter todo aquele código que a gente construiu. Ou seja, vai ter essas constantes. Deixa eu tirar daqui dessa classe principal. Vou tirar da classe principal, vou jogar para DAO. Tem as constantes. Deixa eu voltar lá. Tem também os métodos do CRUD. Então, já vou tirar isso aqui tudo daqui e vou jogar lá para o usuário DAO. Vou dar o OK para importar tudo. Alt Shift F para garantir que está tudo alinhado. Deixa eu aumentar um pouco essa tela e vamos verificar se deu tudo certo. Deixa eu contrair todos os métodos. Vou até aproveitar para colocar aqui os comentários. Create, Update e Delete. E olha só, agora sim a gente criou uma classe específica só para acessar o usuário lá no banco de dados. E aí como é que a gente faz uso dessa classe? Muito simples, né? A gente vai ali na main, deixa eu apagar aqui tudo agora.
Alt Shift F, porque eu achei que estava um pouco fora de alinhamento. Deixa eu apagar esse comentário aqui, porque essa classe agora não é mais usuário DAO. Repare que tem um monte de classe que a gente está importando que a gente não está usando mais. Então, para eu retirar todas elas de uma vez, claro que eu poderia selecionar tudo aqui e apagar, né? Mas tem um jeito também que é Ctrl Shift I. O Ctrl Shift I tanto importa, quanto também tira as importações que a gente não está utilizando. Então, o Ctrl Shift I também remove todas elas. Então, agora sim, como é que eu faço uso dessa classe usuário DAO? Da mesma forma como a gente já viu. Repare que todos os métodos dessa usuário DAO são estáticos. Muito simples. Primeira coisa, eu vou deixar um comentário aqui, uma mensagem, melhor dizendo, buscar usuários. Melhor, vou colocar assim, usuários cadastrados. Agora, eu simplesmente uso o usuário DAO, que é a classe, ponto, buscar usuários. Tá? Só que relembrando, agora essa buscar usuários não vai mostrar todos os usuários. Isso aqui vai nos retornar um ArrayList. Então, ArrayList usuário, usuários é igual ao retorno de buscar usuários. E agora sim a gente pode, vamos precisar importar o ArrayList, Ctrl Shift I para importar. E a gente pode fazer um for usuário U, que pertence, que está dentro desse ArrayList, usuários. E aí eu vou colocar que o ID dele é u.getID. O e-mail, u.get e-mail, e mesma coisa para a senha. A senha é u.get senha. No final eu vou pular uma linha para a gente conseguir enxergar melhor. E é assim que a gente faz uso de cada um dos métodos. Vamos inserir um novo usuário, por exemplo. Antes, deixa eu rodar esse programa para ver se está tudo certinho. Vamos rodar, apareceu ali usuários cadastrados e o mesmo funcionamento, só que olha só, agora um pouco mais flexível. Agora, esse método aqui, buscar usuários, não mostra diretamente. Isso aqui aumenta a complexidade. É verdade, aumenta a complexidade. Agora a gente precisa criar um ArrayList aqui dentro desse método buscar usuários. A gente precisa criar, instanciar uma variável usuário, adicionar esse usuário no ArrayList, retornar o ArrayList, e aí quando a gente retorna esse ArrayList, a gente precisa guardar em um outro ArrayList aqui na main. Depois a gente precisa fazer um for. É verdade, aumenta a complexidade, mas aumenta a flexibilidade também que a gente consegue escrever, que a gente consegue utilizar esse método buscar usuários. Então, aumenta a manutenabilidade, aumenta a separação do código. Então é interessante a gente nos acostumar com esse aumento de complexidade, porque isso traz melhorias. Então, beleza, já testamos esse daqui, vamos alterar agora para inserir o usuário. Inserir usuário. Colocar aquilo ali, como sempre, E aqui sim a gente pode usar um scanner. Vou importar a classe scanner. Ok. String e-mail é igual a scanner.nextLine. E string senha é igual a scanner.nextLine também. E aí vamos mandar uma mensagem antes, digite o e-mail. Vou tirar o LN. E digite a senha. Depois a gente vai precisar construir um objeto usuário. E eu vou colocar u.set e-mail com e-mail, u.set senha com a senha. E agora sim a gente vai utilizar o método inserir usuário passando esse usuário U. E relembrando, esse método aqui agora não nos informa se o usuário foi cadastrado com sucesso ou não. Ele simplesmente retorna um booleano. Então a gente vai precisar criar uma variável booleana. Vou chamar de inserido. E aí eu faço, se o inserido tiver valor true, aí eu informo a mensagem. Usuário cadastrado com sucesso. Se não, else, eu mostro a mensagem, erro ao cadastrar usuário, tente novamente. Alt Shift F para alinhar tudo. Então repare que sim, a gente aumenta a complexidade.
mas o código fica mais elegante e fica mais flexível, como a gente já falou. Então vamos executar esse código. Deixa eu colocar um e-mail aqui. Vou colocar um e-mail abc@def.com, senha abcdef. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra que está muito pequena. Usuário cadastrado com sucesso. Então, essa é a ideia, né? Aí, por exemplo, para deletar os usuários. Deletar usuário. Como é que a gente vai precisar fazer? A gente precisa do ArrayList, que tem todos os usuários. ArrayList de usuário. Usuários é igual a usuário DAO.buscar usuários. A gente precisa fazer o for. Deixa eu importar o ArrayList, né? Ctrl Shift I. Importei. For usuário U. Nesse ArrayList de usuários, vou precisar apresentar. Só que aqui eu quero apresentar o ID, né, do usuário. Então, aqui dentro, vou colocar u.getID. Repare que eu estou colocando dentro de um desses colchetes, né? E depois eu vou indicar o nome desse usuário, u.getEmail, por exemplo. Então, estou mostrando na tela o ID de todos os usuários e o e-mail dele, de cada um deles, e depois eu pergunto, digite o ID do usuário que deseja remover. Vou tirar o ln, string não, né? Int id é igual a scanner.next int, e aí eu preciso criar o scanner, deixa eu criar aqui em cima mesmo. Peguei o ID, vou limpar o buffer, né? Depois do next int é sempre bom limpar o buffer. E agora eu vou chamar o usuário DAO.deletar usuário. E repare que não é o ID que a gente passa ali, né? Então a gente precisa instanciar um usuário e colocar o ID dele com o ID. Deletar o usuário, a gente passa esse usuário que tem esse ID que foi informado pela nossa interação, né? E aí, de novo, esse método agora não está avisando se foi deletado com sucesso ou não, então a gente precisa criar uma variável booleana, removido. Se removido tem valor true, aí sim, só nesse momento que eu informo. Usuário removido com sucesso. Else, aí eu informo que teve erro ao remover o usuário. Vamos executar esse programa. Deletar o usuário, ele mostra todos. Eu quero deletar esse 9 aqui. Vou digitar o ID 9. Usuário removido com sucesso. Então, essa é a ideia, né? E repetindo mais uma vez para ficar bem martelado, sim, isso aqui aumenta a complexidade, mas melhora também a maneira pela qual a gente utiliza esses métodos e eles ficam muito mais reutilizáveis. A gente vai ver que agora, quando a gente voltar ali para o nosso projeto de lista de tarefas e quando a gente for atualizar esse projeto para ele fazer uso do banco de dados, vai estar praticamente tudo pronto. É só a gente copiar esse código para lá e já vamos ter todo o código de acesso ao banco de dados pronto. Então, é muito bom por causa disso, por causa dessa reutilização de código.